trouxe algumas explicações das aulas que a gente começou a ver e vou fazer uns videoaulas para tentar ver solucionar assim, algumas dúvidas de vocês, tá? A gente vai começar a aula de hoje, aqui é minha sobrinha que também tá de quarentena, fazendo as atividades dela, né? Então, isso é uma realidade do todo o nosso estado, não dá para fugir. E a gente tem que pensar que a prioridade é a gente ter nossa saúde, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como surgiu a química. Eu vou colocar um vídeo bem legal para vocês, que se chama Mundos Invisíveis, que eu acho que todo mundo vai achar bastante divertido. E, posteriormente, a gente vai falar um pouco sobre como surgiu a química e as propriedades da matéria. Então, vamos lá começar? Beijo, tô morrendo de saudade! A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca era na base de tentativa e erro e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os 2 objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia 2 propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria, transformando ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro era um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro. Vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas, chegamos ao interior da Inglaterra.
Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construir hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. A alquimia, ela não está morta de maneira nenhuma. Eu acho que apenas ela não é mais a alquimia do laboratório. Ela não é mais a alquimia como a gente vê em filme. O fogo, uma das primeiras grandes conquistas da humanidade. Meu nome é Mário Seguso, venho de Murano, onde minha família há muitos séculos trabalhou vidro, e estou no Brasil desde 1954. Graças ao fogo, nossos antepassados aprenderam a se defender de inimigos, se proteger do frio e fabricar utensílios. Eu diria que o vidro é um milagre. Matéria-prima é a areia. Esta areia funde a 1750 graus. O fogo tem o poder de transformar a matéria de maneira profunda. Desde a Idade Média, não foram apenas artistas do vidro que usaram fogo para transformar a matéria. Os alquimistas buscavam exatamente o mesmo objetivo. Eles acreditavam que o poder do fogo podia levá-los à pedra filosofal, a substância mágica capaz de transformar qualquer metal no mais nobre de todos, o ouro. Se eles conseguiram, quem é capaz de provar? Foram tantas experiências e tantas descobertas que tudo que eles aprenderam acabou levando a outras conquistas.
Remédios. O que seria de nós sem eles? A medicina moderna encontrou cura para doenças que há 100 anos matavam milhões de pessoas. Imagine um mundo sem antibióticos. Mas como foi que tudo isso começou? Começou justamente com as experiências de alquimistas. Um deles em especial, um suíço que ficou conhecido pelo apelido ou nome artístico, Paracelso. Provavelmente porque tinha um nome de batismo quase impronunciável. Foi perto de uma floresta na Suíça que nasceu Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Filho de um velho alquimista que tratava de peregrinos doentes, o pequeno Theophrastus tomou gosto pela medicina e logo aprendeu a receitar ervas e remédios, seguindo os passos do pai. O maior conhecedor da obra de Paracelso é um professor da Universidade de Zurique, na Suíça, o Dr. Urs Gantenbein. Na opinião dele, Paracelso é um dos pioneiros da medicina moderna. Foi o primeiro a produzir remédios a partir das técnicas de alquimia. Era o início do século XVI. O pequeno Theophrastus cresceu, se tornou professor e adotou o nome de Paracelso. Ele agora era doutor na Universidade de Basileia e usava as técnicas da alquimia não para fabricar ouro, mas sim remédios. De tanto pesquisar, acabou fazendo descobertas preciosas. Foi ele quem disse: muitas vezes a diferença entre veneno e remédio é a dose. A obra de Paracelso é tão vasta que até hoje não foi examinada a fundo. Provavelmente porque, como muitos gênios na história da ciência, tinha muitos inimigos. Paracelso enfrentou a dura oposição de outros professores. Acusado de se opor aos padrões da medicina da época, acabou suspenso e proibido de dar aulas na Universidade de Basileia. Furioso, Paracelso acusou os veteranos de incompetência e seguiu seu caminho. Paracelso vagou pela Europa tratando de ricos e pobres, de quem precisasse com sua nova medicina. Um rebelde que usou a alquimia para ajudar ao próximo e não para fins pessoais. A alquimia ainda gerou outros filhotes. Um homem pode ser considerado o grande responsável por transformar a alquimia em química. Robert Boyle nasceu em 1627, 14º filho de um dos homens mais ricos da Irlanda. Criado num castelo, educado como um príncipe muito nobre e poderoso, Boyle logo mostrou seu talento para a ciência. Michael Hunter, professor da Universidade de Londres, se dedica há 20 anos a estudar a obra de Boyle. O professor Hunter conta que Boyle duvidava de muitas ideias dos alquimistas. Naquela época, uma revolução científica estava acontecendo não muito longe dali, na Itália. Um gênio chamado Galileu Galilei tinha acabado de demonstrar a importância das experiências para se comprovar uma ideia científica. Boyle acreditava que os alquimistas tinham descoberto segredos fundamentais da natureza, mas ao mesmo tempo questionava os métodos alquímicos. Ele achava que a ciência exigia precisão matemática. Se antes de Boyle, uma poção mágica preparada por um alquimista poderia incluir desde substâncias químicas até ingredientes nada científicos, depois dele as coisas mudaram. Boyle foi um personagem fundamental na história da ciência. Foi ele quem fez a transição da alquimia para a química. A partir da obra de Boyle, a química se tornou uma ciência experimental precisa. Boyle também começou a questionar uma crença que existia desde a antiguidade, a de que tudo no mundo era feito de apenas 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, uma ideia simplista demais. Segundo Boyle, se a natureza obedecia a leis matemáticas,
Então a missão do cientista era encontrá-las. Ele fez a sua parte, estudando a fundo os gases, principalmente o ar. Ele estava interessado em entender a pressão, a força que gases exercem quando são comprimidos. Se hoje fazemos feijão mais rápido usando panelas de pressão, devemos agradecer a Boyle. Pronto, pessoal, a gente já viu o vídeo sobre a questão de como surgiu a química. Vocês acharam legal aquele vídeo sobre mundos invisíveis? Vou passar outros para vocês que eu selecionar como interessantes, certo? Começando nossa aula sobre introdução à química geral, a gente vai falar um pouco sobre a matéria. Na Grécia Antiga já era discutido o que seria a matéria, né? Então, Aristóteles, antes de Cristo, 322 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele já falava que a matéria, como vocês viram no vídeo, era uma formação dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Posteriormente veio a ideia do átomo, né, que Leuspo e Demócrito pensaram que se você dividir a matéria na menor parte dela, nós vamos ter a menor parte que não pode ser divisível. E aí colocaram o nome de átomo, né, que vem da palavra, a palavra átomo vem do grego. A quer dizer não e tomo divisível, não divisível. Surgiu também a alquimia, né, na Grécia, mais ou menos por 1100 depois de Cristo, e os alquimistas, como a gente também viu no vídeo, eles procuravam 2 coisas: a pedra filosofal e o elixir da longa vida. A pedra filosofal, eles acreditavam que seria um tipo de metal que transformaria o chumbo e outros metais em ouro, porque para eles o ouro era importante, não para se tornarem ricos, mas porque o ouro era o metal menos reativo que tinha até hoje, né? E era importante para as reações químicas que eles faziam. E o elixir da longa vida seria uma substância preparada que eles achavam que iria diminuir as doenças e fazer com que as pessoas vivessem mais. Ninguém ia se tornar um vampiro e nunca morrer. Isso não existe. Na verdade, era um elixir onde ia fazer com que as pessoas conseguissem viver por mais tempo sem doenças. Que hoje, Linus Pauling acreditava que seria a vitamina C, que faz com que a gente fortaleça o sistema imunológico e diminua nossas doenças. Então veio as teorias atômicas posteriormente. Dalton foi o primeiro a resgatar a ideia, Lavoisier também falou um pouco, mas Dalton foi que resgatou a ideia da teoria atômica lá dos gregos, né, dos filósofos, e disse que o átomo seria realmente essa menor parte da matéria, provou que ele existia e disse que seria como uma bolinha, né, maciça. Hoje em dia a gente já sabe que não é, mas vai ficar o conteúdo para a próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre matéria. E afinal, o que é matéria? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, né? E a gente acha que é palpável, mas nem sempre. Por exemplo, o ar é matéria, ele possui lugar no espaço e ele possui massa. O ar se torna bem mais leve do que algo sólido, mas mesmo assim ele possui essas características de massa e ocupar espaço. Existe uma diferenciação entre matéria e energia, né? Sim, continuando. Matéria, né, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço possui massa, e no caso da energia, ela seria a força que transforma essa matéria. Uma porção limitada da matéria recebe o nome de corpo, né? Então, se eu digo que eu tenho um caco de vidro, que eu tenho 2 metros de tecido, que eu tenho uma porção de madeira, então eu vou ter um corpo. Já no caso do objeto, seria um corpo que serve de utensílio. Uma cadeira feita de madeira serve de utensílio para mim. Um copo de vidro, então seria um objeto. A matéria, ela tem algumas propriedades que são chamadas nossas características, né, dessa matéria. A gente pode ter as características gerais, ou melhor, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Em relação às propriedades gerais da matéria, a gente pode ter a impenetrabilidade, a elasticidade, a indestrutibilidade, a massa, extensão e inércia. Em relação às propriedades específicas da matéria, a gente tem as organolépticas, químicas e físicas. Então, continuando, né? As propriedades específicas da matéria, elas são as organolépticas, químicas e físicas. As organolépticas são a primeira impressão que a gente tem da matéria. Cor, sabor, brilho, odor. Exemplo, o açúcar refinado.
ele tem cor branca e é doce. As propriedades químicas são as características químicas dessa substância. A questão da combustão, se é inflamável ou não, a hidrólise, se reage ou não, se a reação é espontânea ou não. Então, essas são as propriedades químicas, né? A transformação da matéria em outra matéria. E as propriedades físicas, que seria o ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação. A gente vai falar sobre os estados da matéria. Nós possuímos 5 estados da matéria. A gente conhece bem mais o estado gasoso, líquido e sólido, né? No estado gasoso, a matéria ela nem tem estado físico, nem volume fixo, né? Ela não tem formato fixo e nem quantidade fixa. Ela vai ter o formato recipiente. As partículas, elas se encontram bem distantes uma da outra. No estado líquido, a matéria ela se encontra um pouco mais próxima. Ela tem volume fixo, mas ela não tem formato fixo. O formato vai ser do recipiente também. Já no estado sólido, não. A gente tem formato fixo, volume fixo e as moléculas elas vão estar bem mais interligadas. O estado de plasma, pessoal, é quando a gente tem alguma matéria que consiga chegar até a 10.000 graus Celsius. No caso, a gente só tem o elemento fogo em estado de plasma. E em 2017 foi descoberto o quinto elemento, que seria o zero absoluto, que seria quando uma matéria ela tem condições de chegar a menos 273 graus Celsius negativos, né? Que no caso só foi encontrada uma substância, que era um sal à base de potássio, e ele foi colocado no estado gasoso, e observou-se que essa matéria ela possuía características próprias, tipo supercondutividade, né? Que ela formava um grande campo magnético como se fosse um ímã gigante. Superfluidez, então ela subia nas superfícies contra a gravidade, parecido aqueles robôs que vêm do filme Exterminador do Futuro, que se juntava à matéria novamente. E a gente vai falar hoje sobre os fenômenos físicos, certo? Então, a gente tem, basicamente, 5 estados da matéria e os 3 mais conhecidos: sólido, líquido, gasoso. E cada passagem desses estados recebe um nome. Passagem do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão, né? Então, essa passagem recebe o nome de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização, podendo se encontrar em relação ao tempo, sendo lenta, moderada e rápida. Se ela for lenta, ela é chamada de evaporação. Se ela for um pouco mais rápida, ela é chamada de ebulição. E se ela for imediata, é chamada de calefação. A passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamada de liquefação ou condensação. E a passagem do líquido para o sólido, solidificação. E, professor, existe uma passagem do estado sólido para o gasoso e vice-versa? Sim. E aí recebe o nome de sublimação. Vou dar um exemplo para cada um, certo? Em relação à fusão, a gente pode ter a formação, o derretimento do gelo, quando a gente deixa em temperatura ambiente. Então, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ou então, quando a gente derrete algum metal, certo? Em relação à vaporização, a gente pode ter água que está fervendo na panela, que aí ela vai estar na passagem do estado chamado de ebulição. A roupa secando no varal, que é um tipo de vaporização, mas como é lenta, ela é chamada de evaporação. E se a gente pega uma frigideira bem quente e coloca debaixo de uma torneira, nós vamos ter uma vaporização imediata que se chama calefação. Em relação à passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós temos um nome de liquefação ou condensação, que é o caso da formação do orvalho pela manhã. E no caso do estado líquido para o estado sólido, nós podemos ter a questão do picolé. A gente preparar picolé, a gente deixar um metal que foi derretido, endurecer, né, como se chama. E em relação à sublimação, nós podemos observar a substância, a matéria chamada naftalina, que são aquelas bolinhas que se colocam no armário.
ela passa direto para o estado sólido para o estado gasoso. Ela não vai para o estado líquido, certo? Então, por hoje, a gente vai tentar aprender esses nomes, né, dos fenômenos físicos, que são esses nomes de passagem de um estado para o outro, ok? Cadê, Lô? Vamos dar tchau? Vai, Lô, dá tchau. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.